No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de uma pergunta que 9 a cada 10 pessoas fazem na sua locação imobiliária. É do locador ou é do locatário? Como responder essa pergunta com total afirmação de qual das partes é responsável por algum problema, por alguma manutenção, por algum conflito. É isso que eu vou abordar agora neste vídeo, de forma que você, ao final dele, tenha total compreensão prática e legal de como responder isso com total segurança. E para a gente abordar esse assunto, né, que gera tanta divergência, tanta dúvida, eu quero compartilhar aqui esse material. É só a gente passar aqui para a tela, aonde é necessário a gente compreender a diferença entre o que é uso normal e o que é dano. Então, o uso normal nada mais é desse desgaste natural que acontece em qualquer objeto, em qualquer equipamento, em qualquer móvel. Então, ele é o desgaste esperado ao longo do tempo. É a vida útil, né, em outras palavras. E qual é a solução, né, para que a gente consiga manter essa vida útil ao seu máximo desempenho? A palavra aqui é a conservação, ou seja, é necessário a gente realizar as manutenções preventivas, as orientações técnicas do fabricante, as revisões, para que a gente consiga, devido ao manejo dessa conservação, realmente utilizar o bem, utilizar qualquer coisa que esteja vinculada aí ao contrato locatício, de uma forma que a gente faça o uso, né, e o desgaste venha pelo próprio manejo aí do item a se observar. Já o dano, ele tem a ver com a avaria, ele tem a ver com algo, a causa dele tem a ver com o mau uso ou com algum acidente. E qual é a solução? A solução é realizar um conserto. Então, vamos pegar um exemplo aqui prático, um carro, que fica muito bem nítido isso, para a gente utilizar o carro no seu máximo, né, de vida útil, é necessário a gente realizar as revisões de acordo com o próprio fabricante do carro. É necessário a troca de óleo, por exemplo. E se a gente não realiza essas manutenções preventivas, a gente corre o risco sério de danificar o carro. No caso, aqui em exemplo, inclusive bater o motor e gerar um dano que vai ser um prejuízo muito grande. Então, perceba que se eu não realizo essas manutenções preventivas, o que é que acontece? A falta dessa conservação, a falta dessa manutenção preventiva vai gerar o dano. Então, este aspecto aqui é muito importante a gente compreender, porque isso faz diferença na locação imobiliária. A gente sabe que um inquilino ele tem a obrigação legal de cuidar como se fosse seu e de realizar todas as manutenções para que esse uso dele seja realmente pelo desgaste natural. E se ele não faz isso, ele pode sim causar dano. Então, essa diferença entre o uso normal e dano é essencial aqui para a compreensão. E aí, como a gente está falando de um exemplo aqui, né, de um carro, é importante salientar que entregar funcionando não é o mesmo que entregar em perfeito estado. Isso é crucial também na locação imobiliária.
E para continuar com esse mesmo exemplo do carro, para ficar bem ilustrativo, bem lúdico, né, visível o entendimento, imagine um carro com 100 mil quilômetros rodados. E por mais que você consiga dirigir esse carro de uma forma normal, inclusive segura, você tem plena consciência de que a peça pode quebrar a qualquer momento, devido ao quê? Ao seu desgaste acumulado. Em determinados carros, a gente sabe que passou de 80 mil, a qualquer momento, você pode vir trocar alguma peça da caixa de marcha. Não necessariamente vai ser nos 80, mas pode ser nos 90, nos 100. Vai depender muito do uso que você fez do carro até essa quilometragem. Mas você entende que esses 100 mil quilômetros rodados já existe aí de uma forma intrínseca um desgaste acumulado. Então, se você aluga, né? E é por isso que as locadoras não alugam um carro com essa quilometragem, é porque se você aluga um carro, por mais revisado que esteja, e sai para fazer uma viagem com sua família, a qualquer momento esse carro pode vir ter uma peça que quebre. E não necessariamente a responsabilidade vai ser sua como o locatário do carro. A gente passa essa responsabilidade para quem? Para a locadora. A locadora não pode chegar no meio da sua viagem e quebrou uma peça e dizer simplesmente que entregou funcionando. Esse é o X da questão, que basicamente os locadores e administradores, em vez de parar, analisar, verificar exatamente, né, o que é que aconteceu, ele já tem uma resposta pronta, automática, de dizer para o locatário que entregou funcionando. Mas perceba que quando a gente coloca essa situação, né, semelhante de uma locadora de carro, você consegue visualizar que não é muito bem assim. A não ser que você utilizou um carro, por exemplo, em um terreno de barro. Então você acabou, né, expondo esse carro a outros fatores que elevam esse desgaste. Então, essa ponderação também é muito importante a se considerar. E aí eu parto para as palavras-chave do locador e do locatário. O locador, ele tem que entregar o imóvel em perfeitas condições estruturais, né? A parte de segurança, algo elementar para que a gente possa usufruir, né, gozar desse imóvel. Ele também tem que me garantir, né, o locador ele tem que garantir que as instalações elétricas, hidráulicas estejam realmente funcionando adequadamente dentro das normas técnicas. O locador também ele é responsável para realizar reformas que sejam necessárias, né? Tipo, se verificou um vício oculto, se verificou realmente que algo desses dois itens precisa ser trocado, então ele é responsável por isso. E também cobre gastos inesperados, que são, aí, no caso, as despesas extraordinárias. Então, a gente tem aqui 4 palavras-chave: entrega, garante, executa e cobre. Todos esses apontamentos aqui estão dentro da lei do inquilinato, no artigo 22, inciso 1, 2, 3, 4 e 5. Já o locatário, ele cuida da manutenção diária do imóvel, ele deve manter o imóvel em boas condições, ele providencia os pequenos reparos, né, para uso cotidiano, para ele usufruir adequadamente esse imóvel, e ele paga as contas e encargos mensais, que são as despesas ordinárias. Então, as palavras-chave são: cuida, mantém, providencia e paga.
E onde está isso? Artigo 23, inciso 1, 2, 3 e 4. Então, é outro gancho aqui que a gente tem, que a própria lei do inquilinato nos dá como fonte para a gente ter base de compreender quem é a responsabilidade no caso específico. E durante todos esses anos, 17 anos que eu tenho alugando e administrando imóveis, eu tenho um plano prático, um direcionamento que eu faço adotando 4 perguntas. E são essas. Primeira pergunta que eu faço, quando chega um chamado de um inquilino na minha mão. O item ou o problema estava em qual estado quando o imóvel foi entregue? Segundo, esse problema afeta a estrutura ou as instalações essenciais do imóvel? Terceira pergunta, foi causado pelo uso normal ou pela falta de manutenção periódica? E por fim, é algo que deveria ser mantido ou reparado pelo locatário durante a locação? Com essas perguntas, você vai ter aí o direcionamento para verificar de quem vai ser a responsabilidade. Então, dito isso, logicamente que eu tive que resumir e colocar de uma forma mais prática, para compreender, logicamente que existe nuances que possa ser que na hora, do dia a dia não fique tão lúcido exatamente para quem, mas se você perceber, se você tiver esse direcionamento, pegar esse mapa mental, vamos dizer assim, e analisar, você vai ter sim a resposta concreta para definir se algo é do locador ou do locatário. E para você que é inscrito aqui nesse canal, se você ainda não se inscreve, aproveita essa oportunidade, se inscreva no canal, inclusive aí selecione o sininho para você sempre ser notificado quando outros vídeos serão publicados. Dá o joinha para que esse vídeo também possa chegar para mais pessoas que precisam desse conteúdo. Então, eu conto aí com vocês. Então, como eu estava dizendo, quem for inscrito no canal e quiser obter este material, só colocar aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, se realmente ficou mais claro como a gente fazer a análise do locador ou do locatário, que eu vou enviar para você. Tá passando aqui embaixo também nossas outras redes sociais, Então, quem ainda não me conhece, tá aí o meu Instagram, tá aí o blog, e espero que realmente esse conteúdo tenha sido útil aí para você, tá bom? Então, até o próximo vídeo.